Oi gente, tudo bom? Eu sou Flávio, vocês lembram de mim? Semana passada eu já fiz um vídeo, fiquei um tempo sem fazer. Na verdade eu queria ter feito esse vídeo logo em seguida do vídeo da semana passada, porque na verdade eu vou falar sobre uma coisa que é uma continuação, até faz parte da mesma temática. E não é um dos vídeos sobre arte que eu geralmente falo. Mas é um vídeo que vai complementar o vídeo da semana passada, que foi um vídeo que, na verdade, assim, até o da semana passada é um vídeo que eu quis fazer e esse eu também quero fazer e eu quero deixar registrado. Não por demanda, ninguém pediu e eu tô vendo que também ninguém tá se ligando muito de ver o vídeo, mas ele vai ficar ali gravado para vocês, para quem de repente em algum momento tiver interesse, tá lá. E esse vídeo aqui, como ele é uma continuação do tema da semana passada, do vídeo da semana passada que eu fiz, né? Não sei se vocês se lembram, se vocês viram, se vocês não viram, dá uma olhadinha lá no vídeo. Eu falei sobre teoria da conspiração. Eu falei sobre o meu relato, a minha conexão com teoria da conspiração, né? E eu já estava falando sobre algumas coisas que sempre rolaram comigo e por que eu acabei de repente estudando, me envolvendo com essa temática de teoria da conspiração. E no caso, esse vídeo agora não vai falar sobre teoria da conspiração. Não vai falar. Mas esse vídeo ele é uma espécie de uma carta, que na verdade é uma carta endereçada ao movimento espírita. Porque, conforme eu já havia dito na semana passada, no vídeo que eu tinha feito, posso dizer que eu sou espírita. Não estou atualmente atuando em nenhuma casa, mas eu me considero espírita. Me considero uma pessoa que tenha a formação espírita, né? E, bom, eu já contei que eu tenho mediunidade, eu meio que contei como que o negócio começou, como desenvolveu, e não pretendo repetir isso. Mas eu pretendo, pelo menos, rever a minha trajetória dentro do movimento. E eu quero fazer isso. É, de certa forma, uma forma de dar uma carteirada? É uma forma de dar uma carteirada, sim, sabe? Porque se de repente eu começar aqui falando um monte de coisa, com críticas, comentários e tudo mais, muito provavelmente alguém vai chegar para mim aqui e vai falar assim, quem que esse cara pensa que é para ele estar falando isso? Então, eu não vou colocar aqui um pouco da minha trajetória para que sirva apenas de uma carteirada. O que eu vou falar é verdade absoluta, mas para que as pessoas entendam que não se trata de uma pessoa que não tem conhecimento nenhum do caso, que nesse caso é sobre o movimento espírita, sobre o espiritismo, sobre a doutrina, sobre o trabalho espírita. O meu envolvimento mais, que eu me doei mais, enfim, que eu me apliquei mais, foi a partir de 95, quando eu comecei a frequentar a Casa do Caminho, né, que fica lá em São Paulo, fica na Vila Mariana, fica na Rua Estado de Israel. Qualquer pessoa que quiser pesquisar pode ir lá, e quem quiser, a partir do momento que lá esteja aberto novamente, quiser perguntar lá sobre mim, pode perguntar, que tem bastante gente que me conheceu de lá, entendeu? Eu trabalhei bastante lá. Antes disso, eu já havia frequentado bastante uma casa que é lá perto, que é o Grupo Noel. Agora, por que, né, de repente eu fiquei em locais assim tão próximos? Porque, na verdade, foi durante a época que eu trabalhei ali perto. Eu trabalhei na Macan. A Macan, ela era na Rua Loefgren. Então eu fiquei 4 anos e alguma coisa lá na Macan, de 93 a 98. Comecei a frequentar mesmo ali, porque tinha algumas pessoas ali na Macan que frequentavam ali perto, e eu comecei a frequentar. Muita gente ia mais no Grupo Noel, que era bem perto do metrô, era na Avenida do Metrô, ainda na Avenida do Metrô, se ele ainda existia, acredito que ainda exista, né? A Casa do Caminho ainda existe, eu sei que existe. Ela fica mais para dentro, né? A Rua Estado de Israel é uma ruinha mais pro meio, então não tinha muito como saber, né? Mas foi quando eu entrei na Casa do Caminho que eu comecei a realmente estudar. E eu não só frequentei a Casa do Caminho, eu frequentei
por um bom tempo a Federação Espírita. Eu cheguei a fazer cursos lá, embora eu tenha feito todos os cursos na Casa do Caminho, que eu fiz desde o curso que é inicial ali, que é o curso... nem lembro como é que é o nome, é tipo um curso introdutório, acho que isso, né? Eu fiz curso básico, fiz desenvolvimento mediúnico, na época se chamava COENCO, fiz meu desenvolvimento mediúnico lá, comecei os trabalhos lá dentro, comecei a trabalhar na creche, né, na creche Tiãozinho, que é a creche lá da Casa do Caminho, fiquei um bom tempo lá, trabalhei com evangelização infantil, com mocidade, trabalhei em várias outras coisas lá dentro, né, trabalhei de obsessão, acho que eu já falei, eu trabalhei um pouquinho no passe, nunca foi o amor da minha vida trabalhar no passe, mas eu trabalhei no passe e não que trabalhei com uma vontade, não, trabalhei bem até. E eu lembro que na federação eu comecei a ir porque tinha um casal amigo meu, muito amigo meu inclusive, que eles começaram a fazer o curso básico na federação, e eu já tinha feito, eu já tinha até saído do curso básico, acho que é isso, eu já tinha feito o curso básico na Casa do Caminho, e eles estavam fazendo o curso básico na federação, então eu comecei a fazer nos dois lugares para ir junto com eles, para incentivar eles. Então eu fiz curso básico em dois lugares, e eu comecei a fazer, porque na federação é muito mais complicado, né? Porque na Casa do Caminho, pelo menos quando eu fazia o curso básico era de 1 ano, e na federação eram 2 anos. Além de ter sido um curso... Não, o curso introdutório era de 1 ano e tinha o curso básico de 2 anos. E aí depois disso tinha o curso de desenvolvimento mediúnico da federação, que eu acho que... Não sei se era 2 anos, se era 4 anos, mas aí eu já parei de ir, porque eu já estava trabalhando, né, mediunidade na Casa do Caminho e tal... E estava começando a ficar complicado e já estava fazendo uma série de outras coisas lá dentro. Mas assim, eu lembro que eu tive essa experiência. E assim, dentro da Casa do Caminho, eu lembro que através da indicação de uma senhora lá que ela trabalhava ali, o sobrinho dela tinha um movimento que era junto com pessoas de mocidades espíritas e tal, e aí ele me chamou para se juntar com eles. Eu me juntei por um tempo, eu cheguei a fazer alguns trabalhos dentro de um outro centrinho que ficava lá perto, chamava-se Emmanuel, não sei, nunca mais ouvi falar, e eu parei de ir também, parei assim do nada também de ir nesse grupo e tudo mais, mas foi uma coisa muito rápida, né? Foi nessa época que eu comecei a colaborar com a Revista Cristã de Espiritismo, nem sei se ela ainda existe, acho que ela ainda exista, né? O Vitor, que é o cara que é o editor da revista, ele me achou, um dia ele entrou dentro da Casa do Caminho e viu lá, porque eu desenvolvi, né, um personagem, uma espécie de mascotinho para a Casa do Caminho, que é o mentor espiritual da casa, principalmente da creche, que é o Tiãozinho, né? E aí ele viu e ele falou: eu quero que você faça um desenhinho para mim, umas tirinhas e tal. Eu comecei a fazer umas tirinhas para a revista dele e tal. Também fiquei um tempo, acho que uns 2 ou 3 anos, trabalhando com ele para a revista. E nessa época também foi uma coisa assim muito, né? Começou a acontecer muitas e muitas coisas assim, sabe? Se vocês viram o vídeo passado, né? Teve uma época que eu comecei a trabalhar mediunicamente e eu entrei num parafuso danado, aí entrei num processo de obsessão que foi muito mal assim resolvido o negócio. Eu comecei a fazer desobsessão e aí entrei numa geladeira lá dentro da Casa do Caminho. E eu fui acolhido num grupo ali que faziam trabalhos sociais, né, que era o Grupo Jesus. E aí eu tive uma experiência que foi a experiência que me ajudou a me equilibrar em termos de mediunidade, em termos de espiritismo, que é o trabalho social, o trabalho que é de caridade, de estar lá com um monte de gente. Foi ali montando as cestas básicas, montando o kit de roupinha, de não sei o que, todas essas coisinhas assim, que de repente não dava muita visibilidade, que eu comecei a me encontrar bem e me deu suporte para as outras coisas. Aí eu comecei a ir uma vez por mês para a colônia de Pirapitinguí, lá em Itu, que é a colônia de Rancenianos, e eu não sei agora, por exemplo, como é que tá, se ela ainda existe ou não, mas eu tenho muitas boas lembranças, tenho muito carinho por todas as pessoas que eu conheci de lá. E ali com esse grupo, né, o Grupo Jesus, que era um pessoal assim, muito ligado a muita gente que era da federação, né, e gente que era de outros centros. Então fiz muitos amigos e aí a gente
Eu lembro que um ponto alto, por exemplo, foi uma excursão que a gente fez ali, que é uma coisa muito comum, né? Acho que nos centros espíritas as pessoas fazerem uma excursão que era para Uberaba, Araxá e Sacramento. Eu lembro que eu fiz essa excursão 3 vezes na minha vida. E assim, a primeira vez que eu fui foi junto com esse grupo e foi um negócio assim que na minha cabeça foi muito marcante. Então eu conto como um currículo meu essa minha primeira viagem. As outras viagens foram também importantes, mas essa foi demais. Porque eu conheci o Hospital do Fogo Selvagem, eu conheci isso, né, que tem lá em Uberaba. Eu conheci lá o centro, que é do cara lá que faz aqueles livros lá, do Dr. Inácio. Agora esqueci o nome do centro, acho que é Pedro e Paulo, né? E na época, o rapaz lá que estava coordenando a viagem, ele não quis que a gente fosse lá visitar o Chico, porque o Chico era muito lotado e ele já estava doentinho e tal, e já não seria contraproducente, né? Perdi a chance de conhecer, né? Então, mas, enfim, tudo bem, né? Não se pode tudo da vida, né? E eu lembro que em Araxá tive a experiência que foi uma experiência que foi muito marcante na minha vida, que foi conhecer ali a Casa do Caminho do Tadeu, né? E assim, aquilo me deu um baque absurdo, acredito que ainda exista, porque ele é um cara assim que ele montou todo o trabalho social dele, que do centro é o trabalho social é um hospital gigantesco, um negócio assim que atende gente pra caramba, e tudo foi feito em volta da casa dele. E a casa dele é a casinha que fica ali no meio de tudo, né, do hospital, do centro e tudo mais. É uma casinha de pau a pique, de chão batido, simplesinha, praticamente sem pintura, sem acabamento. E que lá dentro, eu lembro isso, eu vi assim um armáriozinho no canto, um guarda-roupinha, com tipo assim um pratinho, daqueles pratinhos de alumínio, sabe? De repente uma mesinha dessas de madeira simplesinha e uma caminha dessas camas, sabe aquelas camas que dobra no meio e depois fica aberta? É tipo cama de campanha, sabe? E sem nada na casa, a casa não tinha absolutamente nada, o cara não tinha nada e ele tinha ali um hospital inteiro para atender pessoas doentes, e aquilo ali foi um troço assim que me marcou muito, e nossa, foi um baque muito grande na minha vida de ver, sabe, o quanto eu era egoísta e quanto de repente uma pessoa estava fazendo tanto e tinha tão pouco, sabe? Aquilo realmente foi muito forte para mim. E aí em Sacramento eu tive a oportunidade de conhecer lá o trabalho que tinha sido do Eurípides Barçanufo, isso no início do século XX, e ali eu vi onde que era o centro, onde né, a família dele ainda fazia ali as reuniões, o evangelho público, aquele lotado. E eu lembro de ter uma experiência assim bastante interessante, bastante especial quando eu fui lá, porque tava aquele movimento, aquele monte de gente, e eu fiquei no canto. Eu era jovem, eu tinha, sei lá, 22 anos, não lembro, e eu fiquei no canto, né, e todo mundo fez o evangelho, começaram a falar, porque eram os caras ali que era o palestrante lá da Casa do Caminho, mas não sei quem, mas um monte de gente ali, que tava ali, os caras que eram da federação, aí eles foram para um outro lugar, e eu fiquei no cantinho ali, e tinha uma senhorinha, que ela começou a puxar a conversa, porque ela viu que eu estava quieto, e daí eu comecei a conversar com ela. Era uma senhorinha que ela ficava numa cadeira de roda ali no cantinho também. Essa senhorinha é a dona Igorina Cunha. E Igorina Cunha é uma pessoa assim especialíssima lá dentro, assim. Ela já se foi há um bom tempo e para mim foi e ela veio atrás de mim, assim, e a gente começou a conversar e ela quis falar um monte de coisa. E assim, foi um negócio, assim, sabe? A minha experiência, principalmente a minha primeira experiência naquele local lá, naquela viagem, foi muito grande. Eu acho que eu tive sempre muita sorte na minha vida, porque até mesmo nessa parte de mediunidade, de espiritismo, eu sempre tive assim algumas sortes assim de conhecer algumas pessoas assim que muita gente gostaria de ter conhecido. Eu só não conheci o Chico, né? Mas tudo bem. Mas assim, eu tive algumas oportunidades de encontrar pessoas muito interessantes, né? Aí eu lembro que eu comecei a trabalhar depois de um bom tempo. Eu conheci o grupo Nascente Artes, comecei a fazer trabalhos lá, eu já coloquei aqui para vocês.
comecei a fazer trabalho de pintura mediúnica, depois de música de mediúnica. Depois de um tempo eu também comecei a trabalhar, ajudar na parte de psicografia, que era o pessoal que pedia ali das pessoas, dos familiares que tinham desencarnado e tal. Cheguei a trabalhar muito pouquinho numa parte que tinha uma parte ali que era de cura, mas eu não manjava muito bem desse negócio na época e eu não entendia nada do que eu estava fazendo lá. As outras coisas eu entendia bem o que estava acontecendo, o que eu ia fazer, entendeu? Era um grupo que todo mês a gente fazia trabalhos mediúnicos em centros espíritas, em qualquer lugar. A gente ia, a trupe toda ali, levava tudo e pintava as coisas, deixava ali os quadros, e a gente mesmo acabava fazendo o leilão. Eu lembro que eu cheguei a trabalhar até no leilão das obras um tempo. Eu não gostava muito de fazer isso porque eu pintava e às vezes é meio complicado. Você, né, sabe, você vê que vai ser vendido um negócio que você fez, e você fez, eu fiz mediunicamente, não era eu que fazia, não. Mesmo porque eu adoraria que fosse eu, porque eu não tinha capacidade, ainda não tenho capacidade de fazer umas coisas que saíam de lá. E se vocês verem no outro vídeo da semana passada, vocês vão ver eu contando algumas coisas dessa experiência que para mim foi muito importante. E o episódio mais importante desse momento foi quando a gente foi convidado para fazer 2 apresentações no Rio Grande do Sul. E ali tiveram coisas muito loucas acontecendo, coisas muito, muito loucas acontecendo, assim. Na primeira cidade foi mais tranquilo. A cidade é Caxias do Sul, uma cidade que eu achei uma maravilha, assim, um brinquinho. Aí a segunda cidade, Cachoeira do Sul, era uma cidade que ela parecia, que a gente não ficou de repente muito próximo ali, muito, tipo, conheceu mais a cidade, mas a cidade até parecia de repente um pouco maior do que, não sei também, porque a gente ficou no centro da cidade e a gente se reuniu, né, fez o trabalho num lugar que é um centro comercial, mas foi um lugar que deu um certo trabalho. Foi muito estranho aquilo ali, porque tinha uma energia meio pesadona ali, parece que tinha um histórico meio de sofrimento ali, sabe? Aquilo havia sido alguma coisa meio complicada há muitos anos atrás, então foi feita uma limpeza. E esse episódio, na verdade, baqueou muito todas as pessoas desse grupo por um bom tempo. E depois que eu saí, porque eu saí mal pra caramba, lógico que eu baqueei, né? Algumas pessoas dizem que a gente mexeu com alguma coisa meio complicada ali, houve algumas coisas meio complicadas, que a gente de repente de São Paulo indo para um outro estado, porque, sabe, todas essas coisas, pelo que já deu para entender para mim em termos de mediunidade, parece que existe uma certa distância, um certo distanciamento, sabe, da sua ligação mesmo, de energética e um monte de coisa, com coisas mais distantes. Então, pessoas que se envolvem com coisas que são mais distantes, um pouco mais fora da realidade, ela precisa ter um certo suporte, né? E de certa forma o grupo não tinha tanto suporte assim. Eu sei que eu saí, o grupo estava bem e eu estava também bem, e foi um baque desgraçado. E eu lembro que depois disso, de muitos anos, eu não lembro agora quantos anos foi, talvez 2 anos, foi quando eu conheci a apometria. Eu fiz o trabalho da apometria, eu vi que era uma coisa muito louca, que para mim não tinha teoria que explicasse. Espero que você que esteja vendo, se você não for um total curioso, você pelo menos entenda alguma coisa de mediunidade ou de espiritismo. Mas eu vi no primeiro trabalho de apometria, eu sendo atendido e de repente eles fazendo ali um trabalho que era uma espécie de desobsessão ali, que eles estavam conversando com uma entidade e eu estava meio desligado, mas não estava muito desligado. E em um determinado momento comecei a prestar atenção no que estava rolando lá de conversa e eu percebi que aquela entidade que estava falando lá era eu. Eu estava deitado na maca sendo atendido, enquanto eu estava me manifestando. E aí eu falei, gente, para o mundo que eu quero descer, porque isso é impossível de acontecer. Eu nunca li em lugar nenhum falando que isso é possível de acontecer. E aí eu mergulhei de cabeça na apometria, né? Então, assim, eu tive bastante experiência com mediunidade. E, assim, ao contrário do que muitas pessoas fantasiam, para mim, a mediunidade sempre me pareceu um grande fardo, um grande sofrimento. Eu sempre tive experiências muito dolorosas com a mediunidade. Muito.
Eu sempre sofri muita perseguição. Muita gente pode até pensar que a perseguição seja de religiosos, de igrejas, sei lá, evangélicas ou católicas ou ateus. Não, foi de pessoas de dentro das casas, de dentro dos trabalhos. Eu sempre fui muito questionado, eu sempre fui muito criticado. Eu fui sempre muito atacado dentro dos lugares. Vi muita disputa de importância de poder, porque você, de repente, determinados trabalhos, com determinados papéis ou atividades, ou enfim, coisas que você faça, você se torna uma pessoa que vai chamar atenção. Você é uma pessoa que vai ter o seu ego sempre muito testado e muito excitado. O seu ego vai ser sempre muito excitado, né? Que é uma coisa diferente do que acontecia, por exemplo, lá no Grupo Jesus, porque você ficava num lugar no cantinho ali, você trabalhava, ajudava, levava, né, cesta básica, levava roupa, levava agasalho, e assim, é um trabalho que ninguém quer fazer, porque ninguém quer ver gente pobre, gente xixelenta, né? E o trabalho mediúnico, né, é o trabalho que você está sendo visto, né? Então você é, sabe, a celebridade. Então muita gente gostaria de estar ali naquele lugar. Então assim, a experiência que eu sempre tive nessa parte de trabalhar mediunicamente sempre foi muito dolorosa, porque eu sempre me vi como se eu tivesse um alvo pintado nas minhas costas. E muita gente dita caridosa, sabe, não tinha exatamente uma postura exatamente muito cristã. Um troço meio complicado isso, mas isso é uma realidade. E tudo bem, paciência. Eu sei que outras religiões, e até fora de religião, nos trabalhos, na sociedade, existe isso. E um meio, como o meio que eu fazia parte, que era o espírita, também tem isso. E a gente precisa, como sociedade, a gente precisa questionar muito essa questão de ego, porque a gente vive numa cultura que valoriza muito a importância sua como alguém especial. E essa cultura de celebridade, de gente VIP, né? Sabe, isso é um câncer que destrói a nossa sociedade nos mais variados segmentos. A gente precisava absorver valores um pouco mais próximos de uma coisa comunitária, de uma ajuda comunitária, tá? E tem uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, assim, alguns dos livros que eu li, porque eu li muito livro. Durante todos esses anos eu sempre estive lendo livros, fazendo cursos. Na época que eu fiz lá na Casa do Caminho, eu fiz o curso do Aprendiz do Evangelho, eu conheci o Paulo, que ele era de um grupo. É o IPC, tá escrito aqui. É porque eu vou mostrar aqui para vocês de onde que eu tirei esse IPC, que tá aqui num dos livros. Né? E ali eu comecei a fazer os cursos junto com o Paulo no IPC. E no IPC, era no centro lá que era do IPC, sei lá, enfim, que era do Norberto, que nem existe mais esse centro, acredito eu, porque eu lembro que eles venderam o imóvel, era um lugar fantástico lá também, e virou um condomínio, destruíram aquilo ali para fazer prédio, né? E ali eu estava ajudando o Paulo a fazer o curso dele, né? Queria de repente montar uma apostila, né? Mas ele não estava muito afim disso, sempre se virou do jeito. Ele sempre foi um cara também fantástico, sabe? Paulo Oliveira, uma pessoa que eu acho que para a maioria das pessoas é um anônimo, mas é um cara muito importante, um cara muito inteligente, muito conhecido. E eu lembro que depois eu desencanei, né, disso, porque eu vi que não ia dar em nada. E ele também era uma pessoa um pouquinho difícil, embora fosse um cara brilhante, né, mas ele era um cara um pouco difícil, então foi meio desencanando. E aí, no ano seguinte, ele teve, né, ele morreu, né, e aí, porque eu pensei assim, não, vou desencanar um pouco, quem sabe de repente mais pra frente ele possa refletir e chegar para mim e falar, não, acho que eu quero fazer isso daí, entendeu? Não teve nem esse tempo. Essas coisas me aconteceram assim muito, foram muitas coisas acontecendo, né? Depois de tudo isso foi que eu conheci o trabalho de apometria, né, que eu falei aqui para vocês. Eu comecei a ir lá atrás da apometria
E ali, assim, eu percebi que a apometria para mim foi a última fronteira desse tipo de ciência, desse tipo de conhecimento, desse tipo de coisa que tem a ver com espiritismo, com mediunidade e tudo mais. E assim, antes disso, voltando um pouquinho, que eu estava esquecendo de falar uma coisa também para vocês, que o grupo Nascente Artes que eu fiz, o trabalho lá de arte espírita, foi por causa de um amigo meu, né, o Marcão, né, que ele é um cara assim, que ele é espírita também há um bom tempo, é um cara muito próximo a mim, mas hoje em dia ele está muito longe de mim, ele está morando lá em Pernambuco, ele está morando em Porto de Galinhas lá, está trabalhando lá, ele trabalha para os hotéis ali, ele faz álbuns de fotos para os turistas. Deve estar passando um cortado danado com esse negócio de pandemia, porque não tem turista, não tem nada. E lá em Pernambuco parece que ele está de dirigente, de presidente, acho que de um centro espírita. Porque ele tem também muita experiência e ele acabou entrando nesse grupo, ele acabou me puxando para lá. Ele durante muito tempo foi o meu chefe, né, o meu coordenador da pintura mediúnica. E é uma pessoa assim que é um cara que só o que ele me ajudou e sabe tudo que, enfim, né, não tenho nem o que dizer. É um cara, um irmão meu mesmo. E ele é um cara assim que ele tem uma coisa em família que é muito louca. Ele é sobrinho do Claudete. E ele foi o cara que ele fez toda a produção gráfica. Ele trabalhou em cima de todos os projetos originais dos livros do Chico Xavier. Entendeu? Ele conhecia pessoalmente o Chico. Então, assim, depois, quando eu comecei a trabalhar na pintura mediúnica, eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente. E, assim, de certa forma, eu posso dizer que eu conheci o Chico através do Claudete. Eu tive, acho que uma conversa mesmo longa com ele, assim, foi no almoço. Eu não lembro quantas horas foi, mas a impressão que eu tenho é que esse almoço durou, sei lá, dias. Porque, e ele falou, contou histórias e mais histórias, né? Dele com o Chico, dele com o Salvador Gentili, que é um cara também muito próximo deles. E contou, enfim, sabe? Eu assim, né? Com o zoinho, né? Regalado ali, olhando e pegando tudo e captando o máximo possível, né? Então, assim, eu percebi para mim que aquilo tudo era um tremendo de aprendizado e eu absorvi absurdamente tudo isso. Inclusive o Claudeta tá lá em Porto de Galinhas também, fazendo o mesmo trabalho do Marcão. Só que o Marcão tá em um hotel e ele tá em outro. O que eu tô fazendo aqui, basicamente, é procurando legitimar vocês, sabe? Passar para vocês assim, olha, não é um cara completamente Zé Mané que tá falando a respeito, que vai falar a respeito do espiritismo, vai fazer críticas, né? E eu gostaria de mostrar também algumas coisas de livros para vocês verem que eu não sou também um Zé Mané e falar um pouco da importância de alguns livros. Alguns são importantes em termos de conhecimento e outros são importantes para mim, na minha experiência. Vou começar, lógico, pelo primeiro livro que eu li, que é o Livro dos Espíritos. Aliás, ó, esse aqui é o livro original feito pelo Claudeta, né? Aqui, se você olhar a capa, diz aqui Cláudio Oliveira Santos, é o nome do Claudeta. Se bem que o Claudeta ele foi o diretor de arte desse livro. Aqui, puta. Então, esses livros, bom, então eu tenho, por exemplo, a Gênese, né? Ó, dá para ler aqui? A Gênese, Obras Póstumas, são livros muito importantes. Isso aqui, lógico, acaba sendo importante porque acaba sendo, de certa forma, o livro de cabeceira de todo espírita que atua, né? Que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Depois eu vou falar a respeito desse, mas isso daqui é preciso a gente entender que são livros que são muito importantes para que a gente entenda como é que funciona o espiritismo, a mecânica da ideia, do pensamento espírita. Esse aqui é o Céu e o Inferno, muito importante. E esses livros eles têm a base de muito do pensamento e da ideia do movimento espírita. Aí eu tenho um livro que me ajudou muito a ter uma noção do que é isso aqui, sabe? O que esses livros são na fila do pão, né? Que é esse livro. No Brasil está com esse nome aqui, História do Espiritismo, ele é do Arthur Conan Doyle, né? O Arthur Conan Doyle é o mesmo autor, né? Espero que vocês entendam um pouquinho de literatura, mas é o cara que escreveu os livros do Sherlock Holmes, né? E ele era espírita.
Mas esse livro, na verdade, o título em original é História do Espiritualismo. Ele, na verdade, trata um trechinho minúsculo sobre o movimento espírita mesmo, que nasceu na França, né? Mas é bom para você entender um monte de coisa. E tem uma coisa aqui que é uma preciosidade, que é muito difícil de achar, que é do IPC, lembra do grupo lá que eu fiz parte, que é esse livro aqui. Esse livro qualquer, é o Livro dos Espíritos. Mas qual é a diferença desse Livro dos Espíritos para esse Livro dos Espíritos? Ele é simples. Esse aqui, que é como todos os livros dos Espíritos que se compra e se lê hoje em dia, ele é a segunda edição do Livro dos Espíritos. É, na verdade, vou explicar para vocês, né? Segunda edição, por isso que ele é velho assim, não. Essa aqui não é a segunda edição. Ele é baseado, ele é uma reprodução. Todos os livros dos Espíritos que vocês veem por aí para comprar, ele é uma reprodução da segunda edição francesa do Livro dos Espíritos. Este Livro dos Espíritos, essa edição, é uma reprodução do primeiro Livro dos Espíritos, da primeira edição do Livro dos Espíritos francês. Tanto é que aqui, isso eu acho legal do caralho, sabe? Tanto é que aqui você tem o livro, por exemplo, aqui, ó. Uma página é o original francês, a outra página é a tradução exatamente igualzinha em português, ó. Não sei se vocês vão conseguir ler, vão ver alguma coisa, entendeu? Então você até compara o original francês e o original português. Por quê? Porque somente a primeira edição você consegue entender o que dentro desse livro, o Livro dos Espíritos, é aquilo que é chamado de doutrina espírita, porque no movimento espírita, de uma forma geral, eles acreditam que doutrina espírita está dentro dos 5 livros de Allan Kardec, mas não é. Ele está dentro de uma partezinha do Livro dos Espíritos, esse que a gente tem acesso. Mas aqui, nessa primeira edição, você tem o que é realmente doutrina espírita. E a gente entende que é uma coisa um pouquinho menor. Então isso acaba travando muito a interpretação de todo mundo que é espírita. Sei lá quantos por cento, acho que mais de 90% dos espíritas, eles entendem que é doutrina espírita uma coisa que não é doutrina espírita. Isso faz diferença? Faz. Porque isso trava você. Porque faz parte dos estudos, das pesquisas, do pensamento e dos trabalhos mediúnicos que o Allan Kardec fez em vida e que são tão editados nesses livros, e as pessoas acham que isso é toda a doutrina, tem que estar sempre dentro disso. Se não tiver dentro disso, está errado, e esse que é o problema. Você vê que a doutrina espírita ela é um pouquinho mais enxuta, embora seja uma doutrina bem comprida, e ela permite um monte de coisa, e isso é o que atrapalha muito o movimento espírita, porque o movimento espírita é extremamente conservador. E ele se faz conservador por quê? Porque ele se foca muito em livros de uma realidade do século XIX e coloca isso como se fosse a base, a doutrina, entendeu? Aí eu vejo assim, um livro que sempre me ajuda muito a colocar as ideias no lugar. É um livro de estudo que se chama Perispírito. Na verdade, ele mostra vários livros de vários autores espíritas falando sobre o que é perispírito. Isso daqui, quem não é espírita não vai entender picas do que significa essa palavra. Perispírito, de modo geral, seria a palavra que se dá para corpo espiritual, né? Isso, enfim, precisa, acho que ter um vídeo só para isso, mas eu não faço vídeos espíritas, gente, então por isso eu não vou ficar falando sobre isso. Mesmo porque também, se falar sobre perispírito, na hora que você for trabalhar apometria, você vai ver que tem muito mais coisa além do simples perispírito. Aí eu vejo aqui alguns livros que foram muito importantes. Agora são os livros que são muito importantes para mim. Eu só não achei um livro, não sei. Porque aqui eu tenho livro pra caramba. Eu fui selecionando, teve um que eu não achei. E eu vou só falar desse livro, não vou mostrar o livro. Um deles que me ajudou muito é esse livro aqui. É de um autor não muito conhecido, chamado Atanagildo, chamado Semendo e Colhendo. Na verdade, são algumas histórias curtinhas que contam sobre o sofrimento de muitas pessoas. E, na verdade, é só você ter uma ideia de... Tá, essa pessoa está passando por isso? Em que momento de qual existência, de qual encarnação que ele, né, que se liga a esse episódio que ele está passando. Esse aqui é maravilhoso. Esse aqui é um romance, e esse é um romance com R maiúsculo, que é bem um romance mesmo.
Estela, de Camille Flammarion. Ele é lindo, maravilhoso. Isso daqui, se vocês gostam de romance mesmo, sabe, história de amor mesmo. Essa é uma história maravilhosa de amor. E é uma história de amor perfeito, basicamente. E para mim foi muito importante porque me quebrou um pouco um paradigma de como que seria, sabe, desses livros, dessas ideias românticas, né, de amor, né? De repente é sempre aquela história do cara rico, da mulher rica, de todo mundo vai ficar rico, vai ter tudo e vai, sabe? E a gente conta uma história que é uma história de um amor possível, né? Não um amor, porque muitos livros espíritas contam histórias de amores impossíveis ou de amores que não se concretizam, né? Mas esse é uma história até que ele se concretiza, só que mostra um ideal de felicidade que ele não é baseado em riqueza, em poder, sabe? Isso é fantástico, isso muda muitas coisas que a gente leva desde criança, né? Desde essas historinhas de conto de fada que a gente tem, e não só historinhas de conto de fada, mas existem muitos continhos de fadas modernos, né? Sabe, que eu posso dizer para você, estraga muito a cabeça da gente quando a gente pensa em termos de você viver, né? E você entender muito bem como é que é esse sentimento de amor e como é que é essa vida de amor. Porque amor predispõe doação, predispõe renúncias e predispõe um caminhar, né? Então aqui, ó, esse aqui é um livro que é muito importante para muita gente. De certa forma é interessantíssimo para mim. É o Missionário da Luz. Acho que é o terceiro livro do André Luiz, da série dos livros do André Luiz. Devo dizer que eu falo André Luiz, mas o médium é o Chico Xavier. Muitos desses livros é o médium Chico Xavier, mas aqui nenhum desses aqui é do Chico Xavier, desses que eu mostrei agora não. A coisa interessante desse livro aqui, Missionários da Luz, é que ele conta aqui o relato de 3 histórias de pessoas que irão reencarnar, pessoas que vão nascer, como que a coisa acontece. Então isso é muito importante. Eu lembro que antes desse livro, não lembro agora o nome do livro, como que é, ele conta como uma pessoa vai morrer, como é que é o processo de morte dela. É isso mesmo? Ou é o contrário? Não, esse aqui é o reencarnar. E acho que isso, para quem quer entender mais ou menos como é que funciona, sabe, assim, funcionamentos básicos do que é espiritismo, isso é muito interessante. Esse aqui é sine qua non, meu filho. Isso aqui não dá para você viver sem. Há 2000 anos de Emmanuel. Esse é o clássico dos clássicos. Se você nunca leu esse livro, você não é espírita. Talvez ele tenha a mesma importância dos livros do Allan Kardec. Esse aqui é assim, né, o autor, o médium que escreveu foi o Chico Xavier. E esse aqui conta a história do Emmanuel, isso na época em que ele era um senador romano, isso na época de Jesus, e conta ele, inclusive essa imagem aqui é uma cena, a grande cena, uma das grandes cenas desse livro, que é quando ele, né, ele aqui, ó, Públio Lentulus, ele se encontra, espera um pouquinho só, você tá vendo essa coisinha aqui? Jesus. É o momento em que ele encontra Jesus pessoalmente. E eu não vou contar nada, não vou dar spoilers, mas é um livro fantástico. E o que é mais fantástico desse livro é que você lê esse livro e dá a impressão que você está vendo um filme. Olha, é uma experiência inacreditável. Isso é uma das coisas que muda muito a vida da gente. Assim como esse livro, que não é psicografia do Chico Xavier. Esse é um livro, chama-se Francisco de Assis, conta a história de Francisco de Assis, é de Miramês. Miramês é o espírito, né? Sim, porque o médium é João Nunes Maia, e é um livro maravilhoso, conta a história de Francisco de Assis, e inclusive por esse livro mostra uma encarnação antes de Francisco de Assis ser Francisco de Assis, conta todo um contexto histórico das cruzadas, sabe? É um negócio maravilhoso, é um livro que, putz, abre muito a cabeça da gente, muda muita coisa. Um outro livro, esse aqui é muito bom, foi um dos últimos livros que eu descobri, que é um livrinho curtinho, chama-se Barrabás, que é ótimo, é de Herculano Pires, né? Herculano Pires, que é um cara meio durão ali, meio, né, que é um cara acho que da Federação Brasileira, enfim, mas é um cara que ajudou muito em termos de conhecimento do espiritismo. Esse é um livro que é dificílimo de achar, eu comprei isso aqui num sebo, e conta a história de Barrabás, e a coisa mais
fantástica desse livro, ele mostra, na verdade, ele faz um paralelo entre Jesus e Barrabás, que é uma coisa que eu só pude, de repente, confirmar em outros livros. Não sei se são livros históricos, se são completamente históricos ou não. Esse aqui eu sei que não é, porque isso aqui é uma psicografia. Mas é que mostra, por exemplo, que Barrabás é o sobrenome, que o primeiro nome dele é o mesmo de Jesus, que Jesus é a adaptação romana, né, de Jesus, de Yeshua, né? Os dois têm o mesmo nome, e os dois foram presos na mesma época, e são duas pessoas que pensam na libertação do homem lá da Palestina, daquela região. Eles pensam, a ideia deles são completamente diferentes sobre o que é a liberdade, a verdadeira liberdade. E é um negócio fantástico, esse livro é muito bom, gente. Aí esse livro aqui é ótimo, olha, aliás, Herculano, essa aqui não é a edição original que eu li, é o livro do Conde de Rochester. Esse cara, Conde de Rochester, é o espírito, né? E os livros dele são muito bons e são muito polêmicos mesmo, são complicadíssimos, mas vale a pena você ler. Esse daqui, a importância dele, porque ele também se passa no momento desses livros aqui, do 2000 anos, né, do 2000 anos. E aí o que acontece? Ele conta, porque assim, ele conta de Herculano, é uma cidade próxima de Pompeia, e foi uma cidade que ela também foi destruída pelo Vesúvio, né? Aliás, eu vou dar um pequeno spoiler disso aqui, a história do nosso amigo Públio Lentulus acaba, né, quando o Vesúvio entra em erupção. Isso na cidade de Pompeia. Aqui conta a cidade de Herculano, conta toda. E é um negócio fantástico desses livros. Na época que eles foram escritos, eles foram escritos. É uma série de livros, né? Que tem várias séries de livros, que é do Conde de Rochester. A médium é uma médium russa, chama-se Vera Krijanovskaya. Esses livros são livros que foram escritos no século XIX. E contam, tem muitos, uma série muito grande. Eu acho que tem outros livros aqui que são deles, do Rochester e da Vera. E eles contam, na verdade, várias encarnações do mesmo grupo. São as mesmas pessoas reencarnando juntas. E você consegue... isso é fantástico, porque você consegue perceber a evolução de todos eles. E você consegue perceber, inclusive, que muitos deles não evoluem, continuam a mesma coisa. É um negócio assim, ótimo para as pessoas tirarem certas minhocas espíritas, certas ideias travadonas sobre o que é espiritismo, sobre o que é encarnação, reencarnação, sobre o que é evolução. Outro que eu trouxe aqui, que também é de Rochester, são os 2 volumes de O Romance de uma Rainha, que isso aqui é imperdível, é um puta livro, né? Que eles são escritos em 2 volumes, e quando você termina de ler o primeiro volume, você fica louco para ter o segundo volume, porque é uma história que conta sobre a rainha Hatshepsut, né? Aqui coloca como Hatazu, né? Que eles dão uma portuguesada, né? Que se vocês olharem na história do Egito, conta ali. Você pega alguns documentários, conta um pouco sobre essa rainha. Essa rainha foi uma rainha que ela se fez como faraó, ela se tornou faraó, e ela tinha algumas coisas bem estranhas. Esse é fantástico. Assim como esse aqui também, que é do Rochester. Para mim é ótimo. Isso aqui você vai aprender muito sobre política. Você quer saber política de hoje em dia? Saiba sobre isso. Que, aliás, você vai ter uma noção sobre a religião judaica. Esse chanceler de ferro aqui é José do Egito, aquele cara que foi vendido pelos irmãos porque ele era cagueta. Os 12 irmãos, né, que viraram as 12 tribos de Israel, né? Ele era o mais novo e ele era um caguetinho, assim, que os irmãos dele ficavam pistola da vida com ele. E aí, quiseram dar um jeito nele para ele parar de ferrar a vida, porque eles também eram meio roleiro pra caramba, né? Aí falaram pro pai que ele tinha morrido e, na verdade, eles venderam como para ser escravo no Egito. E aqui conta toda a história dele. E é uma politicagem absurda, você não tem ideia, porque não tem aquela visão de herói, que aliás é muito bom. Esses livros do Rochester, ninguém é herói.
Mas tem um lado vilão, o lado podre e o lado da política, do jogo de poder, que é fantástico, sem nenhuma dessas minhoquinhas, dessa visão romântica de ai meu Deus do céu, como eu sou, não sei o que, sabe, como eu sou, né, esse cara é desapegado, como eu tenho amor no coração. Não, filho, é um pouquinho mais seco. Esse aqui também é muito bom, também é da Vera Kryzhanovskaya, pelo Espírito Rochester, Luminares Tchecos, conta a história de Jan Hus. Jan Hus, vou dar um spoiler aqui porque vocês não vão ver mesmo no livro. Jan Hus seria uma encarnação posterior do personagem principal desse livro, que na verdade esse cara aqui, segundo que consta algumas pessoas, em muitas existências lá na frente, veio a se tornar este cara aqui. Cara, por isso que é imperdível. Isso aqui mostra também toda a questão já tinha a ver com a reforma da igreja, com a contra-reforma, sabe? O primeiro capítulo é um capítulo grande, muito grande, que conta todo o contexto histórico daquela região lá da República Tcheca, né? Toda aquela área ali, você entender como o que é aquilo ali, o que estava acontecendo, sabe, a dominação dos alemães naquela região tcheca, sabe, é uma coisa nacionalista, é fantástico esse livro é fantástico, gente, vale a pena você ler. Esse aqui foi um dos últimos livros, deixa eu mudar, vou ainda para esse aqui, que também é um livro ferradaço, A Noite de São Bartolomeu, também é um livro de Rochester, escrito pela Vera Kryzhanovskaya, e fala sobre, sim, A Noite de São Bartolomeu na França. É um livro também imperdível, é um desses livros. Esses livros, o que diz para mim, sabe, e fica muito evidente o quanto eles são bons, é que eles são livros que eles falam sobre política, eles falam sobre religião, e a parte política da religião, ele fala sobre poder, questões, disputas de poder, e ele fala sobre mediunidade, sobre espiritismo, sobre espiritualismo, e ele faz a ligação entre muitas encarnações dessas pessoas. Esse é um livro muito bom para vocês entenderem o que foi a Noite de São Bartolomeu. Foi um troço absurdo, foi um troço, gente do céu, não é possível que o ser humano chegue a tal ponto. Isso aqui, se vocês querem saber, para mim tem muita ligação com o que anda acontecendo com a nossa realidade aqui. Algo me diz isso. Aí agora eu vou retornando com o livro que eu acabei passando, né, o Noite de São Bartolomeu na frente, que é esse aqui, que é de um outro médium, é um livro mais novo, que é Akhenaton. Esse livro é demais, recomendo a todos que leiam. E tem uma série dele que eu quero ler, que ele fala sobre Atlântida, que tem uma ligação, parece que, com Akhenaton. Eu preciso ler, mas isso aqui, vocês sabem, não sei se vocês conhecem a história do Egito Antigo, mas Akhenaton foi, para mim, é um faraó que é fantástico, cara. Ele foi talvez uma das primeiras pessoas que tentou fazer com que a humanidade compreendesse e absorvesse a ideia de um único Deus, de uma divindade única. E, cara, isso aqui também é fantástico e mostra muito também sobre a política e sobre a ligação, sobre a ideologia que a religião faz para prender as pessoas e o que faz com que as pessoas elas queiram destruir aquilo que pode libertar um povo inteiro, o povo mesmo, o próprio povo se engaja para destruir os seus governantes, que é aqueles que querem o bem deles. Cara, isso aqui foi muito marcante para mim, que eu li justamente no ano de 2014. Então vocês imaginam quais foram as ligações que eu fiz, né, nos anos posteriores a respeito. Esse é um livro maravilhoso para vocês entenderem e fazer uma reflexão sobre o que acontece, o que aconteceu e o que acontece ainda aqui nesse nosso país, coitadinho. Esse livro é muito bom para estudo, para entender muito sobre o tempo de hoje, né? Para mim, pelo menos, foi isso. Isso aqui tem muito a ver com a época que eu estudava no IPC, que eu estudei lá com o Paulo, é o livro sobre Apocalipse.
explica sobre Apocalipse. Não é um livro assim que explica muita coisa, mas aquilo que eu já tinha estudado em cursos que eu tinha feito, isso aqui caiu como uma luva, porque é um livro meio complicado de ler. De quem que é mesmo? Do Robson Pinheiro. Robson Pinheiro tem alguns livros interessantes, mas o Robson Pinheiro descambou. Pra mim ele descambou completamente. Já pirou na batatinha faz tempo, tá, gente? Mas ele tem livros bons, embora ele já tenha descambado, pirado na batatinha. E tem alguns outros livros que eu vou botar aqui. Ah, gente, eu peguei errado o livro aqui. Um desses aqui, Colônias Espirituais. Por que esse daqui é da Lúcia Loureiro? Por que eu trouxe esse aqui? Porque, na verdade, esse aqui tem uma coisa muito interessante, que, aliás, não é nem esse livro. Olha só, peguei o livro errado. Porque ele conta de como que são as colônias espirituais. Eu preciso achar outro livro, mas eu não vou pegar agora, não. Tem que ir lá. Que tem até um mapinha, que tem os desenhos. Esse aqui acho que não tem mapinha. Não tem mapinha. Tá descolando ele. E que foi desenhado... Algumas dessas colônias espirituais tem um mapa, tanto é que sabe aquele filme, o filme do Nosso Lar, ele foi feito em cima de um mapa que foi desenhado sobre o Nosso Lar de uma médium de Sacramento, Dona Igorina Cunha, aquela velhinha que falou comigo quando eu tinha ido lá para Sacramento. Era ela que ela fez da cidade, da colônia espiritual de Sacramento, da colônia espiritual do Nosso Lar, e acho que de uma outra, as 2 ou 3, entendeu? Né? E esse livro é um livro que pega muito, e acho que é muito importante ler hoje em dia, sim. O Abismo. Para quem já é espírita sabe que nós temos regiões no astral que são mais pesadas, que é onde ficam os seres mais endurecidos, mais maldosos, e essa é a região no astral onde ficam os piores deles. E esse é um livro que é de certa forma alarmista, é de certa forma impressionante, mas é muito importante pra gente, e hoje em dia tem muito a ver com muita coisa, sabe? Aí tem esse aqui, que é o Michelangelo, que é da Mariluza Vasconcelos, que conta a história de Michelangelo. Só que esse aqui, eu acabei pegando o livro errado, que eu peguei o Sonata a Quatro Mãos, que também é da Mariluza, mas eu pensei que fosse o outro livro dela, que é o livro que você precisa ler antes desse, que é o Confidências de um Inconfidente, que conta sobre o período da Inconfidência Mineira. É um livro imperdível, é um livro que me serviu para me inspirar muito sobre a minha forma de pensar o Brasil, de pensar o país, de amar esse povo, isso tudo que está sendo destruído. E um outro livro que eu não achei, que também tem a ver com o Brasil, que é o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Na verdade, tinha um outro livro também que eu não achei, na verdade, o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, eu não procurei lá. Eu estava, na verdade, com o livro... Eu tenho ele aqui. Esse outro eu não achei, esse aqui eu não procurei porque eu não lembrei. E o outro é o livro Os Exilados da Capela, que na verdade tem a ver, olha só, eu fiz todo esse monte de coisa para chegar agora no que eu gostaria de falar. E eu gostaria de fazer um alerta muito grande para os espíritas que pensam em certas ideias que são norteadoras do movimento espírita aqui no Brasil. A primeira tem a ver com Os Exilados de Capela, que ele mostra uma interpretação sobre a Gênese bíblica. Aquela história de que Adão foi criado, aí tinha Eva, eles moravam lá no Éden, né, no paraíso, e daí eles foram expulsos do paraíso, e aí eles teriam... Isso, na verdade, liga com, né, o Apocalipse. Né? Muita gente diz que sim, outras pessoas que não entenderam dizem que não, mas segundo esse livro, Os Exilados de Capela, ele tem a ver, porque ele mostra mais ou menos uma explicação que é assim, que ele diz que Capela, que é uma estrela que tem lá, né, num planeta ali de Capela, uma condição ali em que a humanidade que está vivendo ali naquele planeta é uma humanidade que já está conseguindo chegar num grau de evolução científica, evolução da sociedade, um grau já de evolução e de conquistas
que eles estão prestes a um marco evolutório. Que se eles continuarem lutando pela igualdade social, pela justiça, pela paz, pelo progresso, pela união entre todos, eles vão conseguir, enfim, como coletividade, ter uma evolução, enfim, que eles consigam fazer com que toda a face do planeta mude. E isso tem a ver com uma coisa que é bem básica da doutrina espírita mesmo, que é a lei de evolução, uma das leis que regem, né? Isso, quando você estuda o espiritismo, você vê que existem algumas leis, né, que regem o universo. Uma delas é a lei de evolução. E dentro da lei de evolução existe a questão da escala dos mundos, assim como tem a escala dos espíritos. Espírito que é mais ou menos evoluído. É meio que só para você ter uma ideia mais ou menos, né, de que existe uma evolução, né, entre todos os espíritos, que somos nós, e os mundos também evoluem, porque tudo no mundo evolui. E aí, tanto é que nos livros do Allan Kardec ele conta bastante, que numa das escalas que ele diz a seguinte: tem os planetas primitivos, a primeira escala da evolução, o segundo, os planetas de expiações e provas. E aí você tem uma terceira escala, que seriam os planetas de regeneração. E aí sobe mais para isso. E o planeta Terra, na verdade, ele se encontra na categoria de planeta de expiações e provas. Por isso, né, que a gente tem um planeta e que uma humanidade em que o mal ele acaba se sobressaindo ao bem, porque ele ainda está numa escala evolutiva muito baixa. Historicamente, o mal sempre leva a melhor sobre o bem. A injustiça se faz valer. Só que um dos motivos, inclusive, de ter havido o advento do espiritismo seria o começo de um processo de evolução, porque tudo no mundo evolui e o planeta está evoluindo. Então seria um processo de evolução em que o planeta estaria deixando de ser um planeta de expiações e provas para se tornar um planeta de regeneração. E por que é regeneração? O próprio nome diz, né, expiações e provas, porque você expia os seus males e você é sempre provado, né? Então essa característica do mal sempre prevalecer é pelo tipo de coisa que você acaba vivendo nesse planeta. Mas um planeta de regeneração, um planeta em que as pessoas que vão nele viver, eles vão viver para se regenerar. Eles vão, na verdade, vão ter como o seu grande desafio não sofrer, mas ter a oportunidade de fazer as coisas certas, de ajudar, de construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa. Entendeu? E aí, a ideia desse livro dos Exilados de Capela é que esse planeta ele estava passando por esse processo de evolução planetária, de transição planetária, só que você tem um grupo muito reticente, é um grupo que eles são os caras conservadores de lá, são os caras que achavam que o ideal de sociedade é a sociedade de 50 anos atrás, 60 anos atrás. Eles não querem que a humanidade mude. E eles são um verdadeiro entrave à evolução de toda a humanidade, de todo o planeta. E eles ameaçam destruir o planeta inteiro. Qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Vocês podem ler o livro, procurem esse livro, tem até para baixar, acho que da internet. E aí o que acontece é que esses caras, eles foram convidados a se retirar do planeta porque eles estavam fazendo muita porcaria ali. Tiveram a sua oportunidade de estarem ali vivendo, fizeram muita tranqueira, estragaram muita coisa. Quando eles bateram pro lado de lá, né, que eles bateram as botas, né, já que, ó, tá vendo o estrago que vocês fizeram? Tá vendo quantidade de merda que vocês fizeram? Então, filhinhos, não dá mais pra vocês continuarem aqui. Tem gente que tá querendo fazer com que isso aqui vá pra frente e vocês só querem saber de poder, só querem saber de dinheiro, só querem saber de ser servido, só querem saber de grana, só querem saber de luxo. Vocês mentem, vocês enganam, vocês fazem qualquer coisa e vocês estão impedindo todo mundo de ir pra frente. Então, amiguinhos, tem um outro planetinha que esse planetinha ele está no estágio de primitividade muito grande e ele precisa evoluir. E aqui vocês estão enchendo o saco, vocês estão trabalhando, mas vocês têm muito conhecimento. Vocês têm conhecimento de ciência, vocês têm conhecimento de um monte de coisa, de arte, de um monte de coisa, um monte de coisa. Vocês não usam direito, mas vocês têm esse conhecimento. Então faz o seguinte, vocês agora vão ser convidados a se retirar e vão pegar um busão, né, vão fazer uma excursão
para esse planetinha e vocês vão ajudar esse planetinha a evoluir. Tem uma humanidade ali que está começando, os caras estão ali vivendo as caverninhas, tá todo mundo ali, né? Né? Tudo parecendo, né? uns bichos, tudo, né? Mais parecendo bicho do que gente. Então vocês vão lá e vocês vão ajudar a evoluir aquilo ali. E aí vocês foram expulsos de lá, vocês foram expulsos do paraíso. Essa seria a versão, né? A interpretação da expulsão do paraíso, entendeu? E aí eles vieram aqui e eles ajudaram a evolução do planeta. Até que um dia este planetinha nosso ia estar num estágio também semelhante de evolução, que iria mudar-se, né, desse estágio de um planeta de expiações e prova para um planeta de regeneração. E que aí provavelmente nós teríamos esse mesmo problema de um grupo absurdamente retrógrado que vão querer tomar o poder porque eles são contra todas as evoluções que tiveram, as evoluções da sociedade, as evoluções da humanidade, que acham que o certo é da época dos antigamente e que vão fazer de tudo para destruir tudo. E esses caras, por sua vez, serão convidados a irem para um outro lugar. E é disso que também esse livro, e a partir desse livro, começa a explicar sobre o que seria o Apocalipse. Aliás, não tem só esse livro, tem outro livro que também é do Emmanuel, né, que é psicografado pelo Chico Xavier, que também corrobora essas ideias, que é um livro chamado A Caminho da Luz. Eu esqueci de pegar esse livro também, né, então já tem um a mais. Mas anotem essas coisas, deem uma olhada. Se vocês são os caras aí que são espíritas e têm curiosidade de ver, chegaram até esse ponto, dá uma lida. Se você só leu, o máximo que você leu aí foi Violetas na Janela, esquece Violetas na Janela. Começa a ler algumas coisas assim e procura esses livros para vocês entenderem algumas coisas. E, assim, faz parte dessas ideias norteadoras do movimento espírita, que até muitas pessoas do movimento espírita meio que estão deixando de lado. Por quê? Porque eles são conservadores e eles não aceitam essa ideia. Por quê? Porque vai mexer no que eles são. Mas até alguns anos atrás, muitos desses conservadores estavam fazendo palestras, inclusive nos centros espíritas, com o tema transição planetária, né? E aí, gente, a gente vai entender uma coisa, que é quase que um dogma dos livros espíritas, da bibliografia, principalmente que tem muito traço da bibliografia do Chico, né? Que tem um livro, né, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que diz, né, ele é do Irmão X. Irmão X é um codinome de um autor aí que era um escritor brasileiro. Não lembro agora o nome do cara. Não lembro o nome do cara. Ia falar essa de Queiroz, mas acho que não é essa de Queiroz, não. Não lembro o nome mesmo, tá? Que ele conta, né, meio que como se fosse uma predestinação do Brasil se tornar o coração do mundo, pátria do Evangelho, o país que virá auxiliar na transição planetária a evolução moral do planeta, irá ajudar a fazer com que o mundo se torne um mundo mais justo, um mundo de igualdade, de justiça social, sem sofrimento, sem exploração. E aí, assim, não sei se vocês já conseguiram cair a ficha. Esse ideário, ele norteou e sustentou o movimento espírita por décadas. E hoje em dia nós vemos o movimento espírita sendo completamente conservador, completamente irracionário, completamente fascista, valorizando a tradição, a família, a propriedade, os valores cristãos, assim como muitas outras religiões, mas sendo exatamente assim e sendo fascista sim. E eu lembro que por muitos anos havia algumas mensagens que eram passadas por mentores que diziam, que alertavam muitos centros, muitas pessoas do movimento espírita, que é uma escolha. Não quer dizer que essa predisposição seja algo que eu concordo e eu acredite 100%, mas faz parte do ideário espírita. E se você é espírita, você já ouviu falar isso. Se você não ouviu, alguma coisa muito estranha está acontecendo com você e com as pessoas do movimento espírita que estão junto de você. E eu lembro que existiam muitas e muitas mensagens dizendo que
O fato, de repente, do Brasil ser o coração do mundo, pátria do Evangelho, o país por onde a humanidade iria se regenerar para se transformar num planeta de regeneração, é um papel que seria oferecido para o Brasil e para os brasileiros. Só que cabe aos brasileiros aceitar ou não esse papel. E agora nós vemos um país dividido. Um país que não se parece mais com o Brasil que eu conheci. Um país onde as pessoas se amavam, eram irmãos uns dos outros, se toleravam e se aceitavam pelas suas diferenças. E aí eu começo a perceber que o Brasil nunca foi muito tolerante mesmo. Mas ele se dizia tolerante, mas poderia vir a ser. Era um país onde as pessoas eram bem-vindas, bem recebidas, onde ninguém brigava porque um torce para isso ou para aquilo, porque uma pessoa pensa assim, o assado. Hoje em dia a gente se odeia e as pessoas querem a morte do outro. E é terrível, tétrico. É de um desgosto tremendo ver que no movimento espírita os espíritas estão sendo fascistas, estão se tornando seres obscuros, conservadores, reacionários, cheios de ódio e preconceito. Já tinham. Muito do que eu já tinha sofrido lá atrás, eu já via o preconceito em muitos espíritos, mas ainda havia uma predisposição para o amor ao próximo. E tudo isso que eu falei, todo esse histórico, todo esse monte de coisas, todo esse monte de livro que eu mostrei, tudo isso, essas casas, tudo isso que eu falei, é só para dar um mínimo de legitimidade a esse apelo e desse alerta que eu estou fazendo para os que ainda se dizem espíritas e que estão trabalhando nas casas. Tomem muito cuidado. Vocês são responsáveis pelo que vocês falam e pelo que vocês fazem. E vocês irão responder muito por tudo que vocês estão fazendo e pelas ideias que vocês estão defendendo. Sejam mais humanos, sejam mais cristãos e parem de demonizar, de tratar como lixo, como escória ou como pessoas doentes da alma aqueles que buscam justiça social, aqueles que buscam por igualdade, aqueles que querem distribuir as riquezas, aqueles que querem lutar contra a fome e a miséria, aqueles que querem lutar pelos mais fracos e aqueles que acreditam na igualdade, porque todos somos irmãos, todos somos iguais. Isso é um princípio do cristianismo. E se o espiritismo, como costuma a se dizer, é uma doutrina de cunho cristão, deveria prezar por esses princípios. E é o que eu tinha para dizer para todos. Obrigado. E assim, se você gostou, dê o seu joinha. Se você não gostou, dê o seu joinha para baixo. Estamos acabando esse vídeo. Se você acha que ainda eu tenho um jeito, e esse canal ainda tem jeito, curta aqui o nosso trabalho, me siga, né? Aí se inscreva no canal, badala o sininho para receber quando tiver vídeo novo. Me siga nas redes sociais, porque vocês vão ver os meus desenhinhos, minhas coisinhas, tem coisa legal. Tem muita coisa legal, você escolhe qual a rede social que você quiser. E se de repente você achar que gostaria de ter uma camiseta, uma meia, né, um pôster com algum desenho meu, vai lá na minha lojinha no Colab, porque assim você me ajuda com uma graninha. Afinal de contas, nós estamos todos nós aqui em quarentena, segurando a onda, e a gente precisa de uma fonte de renda. E você vai estar legal vestindo uma roupinha, tendo aí um azulejinho com desenhinho, enfim, né, deixando a sua casa mais bonita, né? Você pode ter ali uma almofadinha, você pode ter várias coisas com desenhos que são bem legais, são bem da hora. Joia, chupetão. Então, eu espero que vocês me perdoem pelo falatório. Espero que esse vídeo sirva para alguma coisa e
prometo que voltarei com os assuntos que eu já vinha falando sobre arte e um pouquinho de achismo meu, de opinião, tá bom? Bye bye.